Olá, boa tarde a todas e a todos. Que bom vê-los por aqui. Então, nós vamos começar agora a nossa oficina sobre questões de gênero, transexualidade e suas implicações. E para compor a nossa oficina, nós temos Duda Salaberti, professora de literatura, ambientalista, vegana, idealizadora da ONG Transveste, que oferece suporte social às travestis e transexuais de Belo Horizonte. Em 2018, a Duda tornou-se a primeira mulher trans a concorrer ao cargo de senadora da República, terminando a disputa como a quarta mulher mais votada da história de Minas Gerais. Temos conosco também o Dr. Tiago Duque, que é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, com estágio de pós-doutorado de Educação concluído na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordenador do Impróprias, que é o grupo de pesquisa de gênero, sexualidade e diferenças, do CNPq, membro da Comissão Permanente Consultiva de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Mato Grosso, coordena o Grupo de Trabalho 23, Gênero, Sexualidade e Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa. Temos também a doutora Camila de Jesus Melo Gonçalves, juíza de Direito no Estado de São Paulo. Doutora Camila é doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, mestre em Filosofia do Direito pela mesma instituição, especialista em novos temas do direito civil e do direito do consumidor pela Escola Paulista de Magistratura. Atualmente ela é titular de uma das varas de violência pública da capital e está auxiliando a presidência do tribunal. Ela também é autora desse livro aqui, que é a Transsexualidade e Direitos Humanos, o reconhecimento da identidade de gênero entre os direitos da personalidade, que foi baseado na tese de doutorado dela. Estou muito honrada de estar aqui hoje. Meu nome é Bárbara Lida, sou juíza de Direito do Estado de Minas Gerais. E para nós começarmos, eu gostaria só de passar alguns dados muito sensíveis, mas eu acredito que eles vão nortear as nossas discussões hoje. Saiu recentemente as pesquisas, os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o qual desde 2019 tem uma parte específica sobre a violência contra a população LGBTQI+. E o muito interessante ao ver o seguinte termo, logo no início dos dados, eles mencionam a escassez de indicadores de violência contra a população LGBTQI+. Isso é muito sensível, especialmente quando nós analisamos que os dados desse ano apontam que de janeiro a agosto de 2020, durante a fase de isolamento social, o número de assassinatos de pessoas trans cresceu 70%. Até hoje, já foram mortas, em regra violentamente mortas, mais pessoas trans do que em 2019 inteiro. E o que nos chama a atenção e liga ao que está no Fórum Brasileiro de Segurança Pública é a escassez de dados. Os nossos números são baseados nas pesquisas da ANTRA, que buscam ativamente notícias de homicídio de pessoas trans, face à inexistência de dados oficiais, ou escassez de dados oficiais. Assim, nós gostaríamos de começar agora falando com Duda Salaberti, para contar um pouco das suas experiências, das suas vivências, do seu conhecimento sobre o tema. Obrigada, Duda. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui. Esse espaço é um espaço muito caro e muito importante para nós, pessoas transexuais, porque, primeiro, nós temos do nosso lado pessoas, companheiras que estão lutando, no ponto de vista jurídico, por uma sociedade mais igualitária e por combater as injustiças sociais. Então, eu agradeço o Tiago, a Camila, você, Bárbara, companheira de luta, né, que faz do instrumento jurídico uma ferramenta de busca de combate às injustiças. Então, sou muito grata pelo convite, sobretudo de ser uma mulher transexual num espaço ocupado, em sua maioria, por um grupo social que, no ponto de vista da sociedade, tende a nos marginalizar e excluir. Então, algumas coisas importantes.
O Brasil é o país que mais mata pessoas travestis e transexuais do planeta há 11 anos consecutivos. Nós lideramos esse ranking há 11 anos consecutivos. E cada ano que passa tem aumentado de 10 a 15% a violência contra pessoas transexuais. Para vocês entenderem o que significa ser o país que mais mata pessoas transexuais do planeta, como a doutora Bárbara comentou, não há nenhum número oficial que traduz e que mapeia a nossa realidade. Os números que existem foram coletanizados por grupos do terceiro setor, por ONGs, e que fazem um mapa da realidade trans. E esses números são coletanizados quando ocorre uma divulgação na mídia de algum assassinato contra pessoas transexuais. E aí isso mostra que já é algo subnotificado, porque, primeiro, nem todo assassinato contra pessoas transexuais é divulgado em jornais, e segundo, nem todos os jornais respeitam a nossa identidade após a morte. Nós costumamos dizer que há um duplo assassinato contra pessoas transexuais, o assassinato físico e o simbólico, porque os jornais não considera a nossa identidade e nos trata como homens, por exemplo. Então, quando os números que foram divulgados e que respeitaram a nossa identidade já nos coloca como o país que mais mata pessoas transexuais do planeta. E mais, 80% dos assassinatos, 80% dos assassinatos que ocorreram no ano passado foram com uma violência exagerada, hiperbolizada, que significa paus enfiados no ânus, corpos esquartejados, braço para um lado, seio para o outro. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só. A nossa luta é que nos mate apenas com um tiro, que não enfiem paus nos nossos ânus após a morte. Porque 80% dos assassinatos do ano passado e retrasado assim o ocorreram. E mais, 83% das travestis assassinadas são travestis negras, que mostra uma violência interseccional. O mesmo corpo casando gênero, classe e raça. O mesmo corpo encarnando o genocídio contra a população trans e o genocídio contra a população negra. E mais, segundo a UFMG, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o segundo grau, o que mostra que a escola tradicional muitas vezes é um espaço de reprodução de ódio, violência e intolerância contra as pessoas transexuais. Então não existe evasão escolar para travestis transexuais. Existe expulsão escolar, porque o projeto educacional que nós pensamos exclui a diversidade. Por isso que 91% não concluíram o segundo grau. E mais, 90% das travestis transexuais do país na prostituição. Se 90% são a prostituição, é que nós somos expulsas também do mercado formal de trabalho. E aí fica aí a minha provocação. A culpa, óbvio, que é do Estado, que não cria nenhuma política pública de empregabilidade das pessoas trans. Mas eu questiono vocês que estão acompanhando essa oficina. Quantas pessoas travestis e transexuais vocês já contrataram para qualquer coisa? Para qualquer coisa. Ninguém nos contrata. Daí 90% na prostituição. E mais, o único número oficial que há sobre a realidade das pessoas trans no país é o número do Ministério da Saúde. E é muito sintomático esse número ver do Ministério da Saúde, que mostra que 41% das travestis e transexuais do país com HIV. Ou seja, a cada 2 travestis que você vir, possivelmente uma estará com HIV. 90% na prostituição e estima-se, há uma estimativa que nossa expectativa de vida não supera 35 anos. E essa estimativa possivelmente está certa porque é raro nós encontrarmos uma transexual que tenha mais de 35 anos de idade. Então esses números mostram que o que há na sociedade é um projeto em curso, é um projeto histórico de asepsia social, de higienismo social, né? Se pegar os discursos estruturantes que há na sociedade, eles nos tratam como o que há de pior. Então, a ciência, o que há de pior para a ciência? A doença. Então, nós somos até hoje patologizadas pela OMS. O que há de pior para a religião? O pecado. Nós encarnamos o pecado. E o que há pior para a sociedade é a sujeira. Nós somos vistas como sujeira. Porque nem direito ao sol é dado uma pessoa travesti transexual, nem direito ao sol. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Tamanha violência que há nos olhares, que nos exotificam, hipersexualizam e ridicularizam. É uma violência que vai do olhar e acaba transbordando, né, nas falas, risos, piadas, até desembocar na violência física propriamente dita, que é a última etapa das instâncias
de violência pelas quais nós passamos. E mais, o que há sobre as pessoas travestis e transexuais no Brasil e na América Latina é um genocídio que já estou organizando, com o partido a que faço parte, para nós entrarmos com uma denúncia, né, nos tribunais internacionais, porque até hoje o Brasil não fez nada para conter esse genocídio. Há um genocídio em curso no Brasil e nós vamos denunciá-lo nos tribunais internacionais para ver se ocorre alguma mobilização para evitar o que acontece. E é como o tempo aqui é curto, eu vou resumir, simplificar essa denúncia que nós vamos fazer do genocídio que há em curso no Brasil. Todo mundo aqui sabe que para se configurar um genocídio são 5 critérios. Se houvesse 171 critérios, que foi o número de pessoas transexuais assassinadas de forma bárbara no ano passado, nós estaríamos de todos. Se tivessem 1000 critérios, estaríamos de todos, porque nós somos o grupo mais vulnerável que há no Brasil, na América Latina. Mas são apenas 5 critérios, e vou mostrar como nós nos enquadramos em todos os critérios que se configuram ou que constroem esse conceito de genocídio. Primeiro critério, assassinato de membros do grupo. Nós já somos o país que mais mata pessoas transexuais do planeta há 11 anos consecutivos. Segundo critério para se configurar um genocídio, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Aqui em Belo Horizonte eu coordeno uma ONG chamada Transverso, que oferece educação gratuita para pessoas transexuais. No primeiro dia de aula, um homem, ao pisar em sala de aula, ele desmaiou. Peraí, acho que travou ou não, voltou. Então, no primeiro dia de aula, um homem trans, ao pisar em sala de aula, desmaiou. Aí eu pergunto, tem violência de grupo? Tem violência psicológica maior para o grupo de não poder pisar? Porque pisar em sala de aula significa entrar em contato com seus maiores traumas, seus maiores medos. A UFMG, quando mapeou as transexuais de Belo Horizonte, mostrou que 3%, 33% das transexuais disseram que nunca mais querem pisar numa sala de aula. Preferem estar num espaço prisional do que numa sala de aula. Terceiro critério para se configurar um genocídio: submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasione destruição total ou parcial. Você vai colocar o grupo numa situação que ocasione destruição total ou parcial. 90% das travestis transexuais do país estão na prostituição. O problema não é a prostituição em si, que urge regulamentá-la no país para garantir o mínimo de segurança para nós, pessoas transexuais. Mas o problema não é a prostituição. O problema é que o nosso grupo é colocado a prostituição mais aviltante que tem, mais humilhante que tem. Então, por exemplo, na ONG que eu coordeno, a média de programa é R$15. R$15 a média de programa. E aí nós falamos para as meninas assim, vocês vão fazer programa com camisinha, porque 41% das travestis transexuais estão com HIV. Elas dizem, se pagar bem a gente faz sem camisinha. Eu falo, meu bem, 41% das transexuais do país estão com HIV, você vai fazer com camisinha. Elas dizem, se pagar bem eu faço sem camisinha. E o pagar bem não é pagar R$100 a mais, não. Não é pagar R$50 a mais, não. Pagar bem é pagar R$5 a mais. R$5. Aí eu pergunto, o que passa na cabeça de um homem ao parar uma transexual na esquina e dizer assim, ó, se eu te pagar R$5 a mais, você faz sexo oral sem camisinha? O que passa na cabeça desse homem é que nós não somos humanas. Porque a categoria de humanidade não é uma categoria dada, é uma categoria que está em disputa. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. E hoje nós, pessoas transexuais, não somos reconhecidas como humanas. Tanto é que se você me perguntar qual é a maior pauta do movimento trans da América Latina, a nossa maior pauta ainda é nome, banheiro e identidade. O STF está há 6 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Quem de vocês aí a maior luta política é banheiro? Repito, o STF está há 6 anos discutindo qual banheiro eu vou usar e um juiz de forma vergonhosa pediu vista. Repito, um juiz de forma vergonhosa pediu vista. 6 anos e eu não sei qual banheiro eu vou usar, porque se eu vou no banheiro masculino, vocês não sabem a violência que eu sou recebida. E se eu vou no banheiro feminino,
eu sou arrancada pelo cabelo, como aconteceu no episódio que está no STF agora, e que os juízes são incapazes de discutir qual banheiro eu vou usar. Então nós não somos humanos, por isso nós valemos R$ 5. R$ 5. Quarto e penúltimo critério, para ir finalmente da minha fala, para se configurar um genocídio. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Vou dar um exemplo. Se eu hoje quiser colocar silicone no meu corpo, como eu já tentei fazê-lo há uns anos atrás, quando a gente vai ao médico, ele pede laudos científicos, laudos médicos. Eu fui ao médico colocar silicone há 3 anos atrás, ele me pediu 3 laudos. Primeiro pedi um laudo psiquiátrico, porque na época eu ainda fazia parte das doenças mentais. Eu ainda era considerada pela OMS um transtorno mental. Hoje já não sou mais transtorno mental, mas ainda estou no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Mas esse laudo não vai precisar mais. Mas a OMS e a Organização Internacional de Psiquiatria exigiram de mim não só o laudo psiquiátrico, exigiam um laudo endocrinológico. O laudo endocrinológico exige que o meu sistema endócrino seja parecido ou igual de vocês, mulheres cisgêneras. Mulheres cisgêneras é mulher que não é trans. Quer que meu sistema endócrino fique igual ao de vocês. Isso para colocar silicone no meu corpo, qualquer mudança que eu fazer no meu corpo é exigido isso. O meu sistema endócrino ser igual ao de vocês significa, primeiro, castração química. Castração química. Eu sou castrada quimicamente. E segundo, a chance de ter uma trombose se multiplica exponencialmente, porque eu tenho que tomar uma dosagem de hormônio tamanha que coloca em risco a chance de episódios de trombofilia. E terceiro, eu perco meu direito reprodutivo e minha libido, porque eu tenho que tomar uma dosagem tamanha de hormônio que eu perco minha libido. Tem que lembrar que 90% das transexuais são na prostituição. A libido, o desejo sexual é ferramenta de trabalho. Mas a OMS, junto com a Associação Internacional de Psiquiatria, utilizam essa ferramenta como uma estratégia também de genocídio. É como se lesse assim, ó, o que nós podemos fazer para evitar a multiplicação dessa doença chamada transexualidade. A OMS lê assim, a medicina também lê assim, ó, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo. Porque eu sou uma doença, eu sou uma patologia, eu não posso multiplicar. E para terminar minha fala, o quinto e último critério, transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. Transferência forçada de menores do grupo para outro grupo. A UFMG mapeou as transexuais de Belo Horizonte e mostrou que 6% das travestis transexuais de BH foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. O que mostra que há no Brasil e na América Latina uma transfobia estrutural, atávica e institucional. É institucional porque as instituições são espaços de reprodução de ódio, violência e transfobia contra nós. A família é uma instituição, nos expulsa, daí 6% das transexuais foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. A escola é uma instituição, nos expulsa, daí 91% não ter concluído o segundo grau. O mercado de trabalho é uma instituição, nos expulsa, daí 90% na prostituição. O sistema de saúde é uma instituição, nos expulsa, daí 41% com HIV. E numa visão mais ampla de humanidade como instituição, nos expulsa, porque nem direito a banheiro eu tenho, porque juízes são incapazes de discutir qual banheiro eu vou usar. Isso é aviltante. Essa é a minha contribuição e espero que vocês se sensibilizem e engrosse essa luta para denunciar o genocídio que há em curso no Brasil. Muito obrigada pela escuta. Muito obrigada, doutora Duda Salabert. Eu passo a palavra agora ao doutor Tiago Duque para a realização das suas considerações. Olá a todas vocês e a quem nos acompanha. É um prazer e um desafio poder fazer parte, né, dessa oficina no Conavid, um espaço privilegiado em momentos tão difíceis, pelo cenário que a Duda acabou de nos apresentar, um cenário que muitos de nós, né, muitas de nós que estamos aqui nessa oficina, sabemos nas nossas realidades dessas dificuldades, ou se não sabemos, essa é uma oportunidade incrível para ouvir a Duda e
o quanto essa discussão em torno do genocídio, né, de uma população de pessoas trans ou travestis tem se colocado em curso no Brasil. E é especial também porque, afinal de contas, a minha contribuição vai no campo das ciências humanas, de uma discussão que procura contribuir para que a gente possa entender, e obviamente para transformar, uma realidade de violência como essa que a própria Duda apresentou. Essas discussões não são nada simples em momentos em que as ciências humanas acaba sendo perseguida, né? Inclusive, professores têm sido criminalizados quando buscam fazer essa discussão em diferentes níveis do campo educacional hoje no Brasil. Então, esse movimento anticientífico ou anticiência é um movimento que atingiu as ciências humanas bem antes da pandemia. Isso é algo que precisa ser também denunciado, porque, afinal de contas, sem a gente compreender criticamente e analisar os processos que nós todos estamos envolvidos ou envolvidas, que diz respeito às violências de gênero, né, sem que a gente consiga fazer essa análise, o enfrentamento também vai ser bastante limitado, porque, afinal de contas, nos faltarão compreensões que a gente sabe que são fundamentais, não só para nos direcionar, mas também para criticar a nossa própria atuação. E eu falo nossa própria atuação também na academia, né? Também na universidade. Esse desafio, então, aqui, de poder falar um pouco sobre esse tema, também nos coloca, os próprios pesquisadores e pesquisadoras, num desafio bastante oportuno diante da realidade que a gente procura refletir e pensar. Bom, eu trouxe, então, para esse momento, nessa oficina, um caso que foi midiático, né? Foi divulgado em diferentes mídias, mas surgiu do programa Fantástico da TV Globo, num domingo à noite, do início do ano de 2019. Esse programa foi exibido e causou bastante polêmica quando trouxe à tona a história do seu Lorival, que se chama Lorival Bezerra de Sá, né, o que se chamava, e a pergunta que norteava a notícia no programa televisivo era, afinal de contas, quem foi Lorival Bezerra de Sá. E aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a notícia foi divulgada nas redes sociais e eu estou lendo o título e estou abrindo aspas. Sem documentos reais, corpo de idosa que se passava por homem está há mais de 4 meses no IMOL, em Mato Grosso do Sul. IMOL é o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Então havia lá um corpo há mais de 4 meses que era lido pelas autoridades como um corpo de idosa, de mulher. Mas era o corpo do seu Lorival, que há muito tempo vinha se identificando e se apresentando publicamente, né, inclusive em contextos de família, privados, como homem. Essa espera para um velório, né, para aquilo que todas as experiências de humanidade nos reservam, ou deveria nos reservar, que é o direito a um funeral, é que causava comoção, mas também era anunciada nessa notícia, né, como algo que precisava ser investigado. E esse artefato cultural, jornalístico, né, esse programa midiático, nos ensina muito, porque, obviamente, está sendo produzido em redes de significação que diz muito sobre gênero, sobre sexo, sobre identidade e sobre humanidades, né? Então, essa experiência midiática nos faz entender o quanto noções de sexo e de gênero acabam desumanizando histórias e, obviamente, corpos, e, ao mesmo tempo, punindo exemplarmente, sob uma lógica binária, essencialista, autoritária, violenta, aqueles corpos que são lidos como dissidentes de uma norma ou de uma expectativa. Acho que essa notícia também nos ensina aquilo que nós deveríamos aprender sobre o que pode acontecer com alguém que não foge, ou melhor, com alguém que foge às regras mais normativas. Bom,
Esse aprendizado, então, da notícia, que a gente precisa questionar, criticar, é o que nos ensina uma experiência cultural binária em termos de gênero e sexualidade. Então, o corpo do seu Lorival pode ser lido como algo que precisa ser entendido para além dele mesmo, porque, afinal de contas, ele viveu como homem durante muito tempo e, no momento em que o Estado vai ou deveria oficializar o seu falecimento, ele então causa um problema para o Estado binário, né, pela interpretação das autoridades diante daquele corpo, que vai nos dizer o que nós não podemos ser. E, inclusive, o que nós não podemos ser nem depois da nossa morte. Então, é uma experiência tão violenta e autoritária que vai nos dizendo que nem em morte nós podemos e temos o direito de fugir às regras, de fugir às normativas. E o como esse corpo do seu Lorival ensina coisas para as pessoas trans, mas também para as pessoas não trans, porque afinal de contas, se o seu Lorival for reconhecido como homem e depois é anunciado como idosa de forma extremamente violenta pela mídia e também pelo próprio Estado, esse anúncio, né, de um corpo que, no fundo, muitas aspas, na verdade, era de uma idosa, é um anúncio que nos ensina que nós não deveríamos ousar enfrentar as normas binárias de gênero que nos classificaram em momentos em que nós próprios nem tínhamos condições de nos classificarmos enquanto homens ou mulheres. E havia uma experiência policialesca, inclusive, de querer descobrir a motivação do seu Lorival em ser seu Lorival, porque havia uma expectativa que ele poderia estar tentando esconder crimes que ele, porventura, pudesse ter cometido quando ele era, na linguagem jornalística, nesse caso, mulher. Então é triste também perceber que, para justificar uma identidade masculina de alguém que nasceu classificado como mulher, para justificar essa identidade, a pessoa precisava ter cometido algo de muito errado no seu passado, para que então essa pessoa, pudesse ser uma pessoa lida socialmente de um outro sexo que não aquele atribuído no momento do nascimento. Isso nos mostra o quanto há uma expectativa desmoralizante sobre as pessoas que, de alguma forma, buscam identificações que não aquelas identificações primeiras, né, do seu nascimento, e o quanto isso as coloca, obviamente, em condições de vulnerabilidade. Mas houve reações, né, várias reações. Parte dessas reações foi da Aliança Nacional LGBT, que é uma organização da sociedade civil que tem 27 representações aqui no Brasil em termos das unidades da federação, né? Então é uma aliança nacional que encaminhou um ofício ao Ministério Público aqui do Mato Grosso do Sul e também à Defensoria Pública para dizer que nem a televisão e nem o Estado tinham o direito de tornar público uma história que o seu Lorival não reconhecia ou que não queria que se tornasse público, e mais, que o seu Lorival não poderia não ter um funeral, né? Não poderia ficar onde ele estava sem um enterro. Então foi uma reivindicação de que nem a TV, nem a polícia, né, do estado do Mato Grosso do Sul tinha o direito de questionar a história do seu Lorival. Isso mostra, ao mesmo tempo, quanto o seu Lorival atingiu um sucesso em termos de representação social, em termos de gênero, nesse caso, masculino, porque, afinal de contas, há uma matéria jornalística, entrevista familiares, vizinhos, ex-vizinhas, e a grande maioria das pessoas não desconfiavam que, em algum momento, o seu Lorival foi classificado lá no seu nascimento como sendo uma mulher, digamos assim, né? Então havia uma surpresa diante dessa notícia e, ao mesmo tempo, as pessoas que conheciam o seu Lorival reforçavam o quanto ele era um homem trabalhador, bondoso, enfim. Então também havia aí uma tentativa que ganhou determinado sucesso, né,
de moralizar a biografia do seu Lorival. A questão não é se o seu Lorival era ou não uma pessoa ética, se o seu Lorival era ou não um homem que, enfim, pudesse ou não ser reconhecido como honesto, como um bom pai, ou um bom amigo ou vizinho. Independentemente disso, a questão é, ali havia um processo de desumanização que estava nos ensinando, enquanto sociedade como um todo, aquilo que pode acontecer com quem desrespeita essas normas, né? Com quem não segue aquilo que está posto como sendo um direcionamento binário. E essa forma de nos ensinar sobre um corpo que está parado por não poder ser velado nem enterrado, também diz respeito sobre a paternidade do seu Lorival, porque afinal de contas, um especialista, né, um advogado que estava sendo ouvido na notícia, na matéria, disse que uma solução para a filha que descobriu que o pai nasceu classificado como mulher só depois que o pai já tinha falecido, era pedir para que fosse retirado a paternidade dos seus próprios documentos. Então, nem a paternidade parece que poderia ser mantida depois da morte do seu Lorival. O próprio médico legista anunciou que aquele corpo tinha marcas para esconder os seios. A delegada diz que ele não gostava de tomar banho, de piscina, enfim, de expor o seu corpo. Isso mostra o quanto o seu Lorival, inclusive sem hormonioterapia e sem o processo transexualizador, conseguiu uma identificação pública como homem. O quanto ele dribla algumas regras que são bastante comuns nas experiências trans, e inclusive um direito. E, ao mesmo tempo, que o seu Lorival começa publicamente a tornar uma identidade masculina visível bem antes do movimento social de homens trans se tornar um movimento possível, um movimento que constitui hoje a realidade que a gente vive. O seu Lorival, por mais que algumas lideranças tenham identificado como homem trans, ele nunca se disse homem trans, né? Mesmo porque em 1968, que é a data de registro civil como homem, porque ele tinha um CPF masculino, não haviam essas discussões hoje tão avançadas e necessárias sobre identidade de pessoas travestis e transexual. Isso mostra, ao mesmo tempo, o quanto falta, o quanto é necessário uma discussão em torno da necessidade de identificação que pessoas que são cotidianamente desumanizadas criam a partir da própria mídia, não é? Então, mais do que dizer se o seu Lorival era ou não um homem trans, é entender o quanto falta representatividade, isto é, falta experiências de humanização na mídia nacional para que homens trans, principalmente mais jovens, que têm cada vez mais reivindicado as suas especificidades, consigam se colocar com um certo processo de reconhecimento em meio à sociedade. Por fim, então, para concluir, a minha questão final é o que o seu Lorival nos ensina para pessoas trans e pessoas não trans sobre as nossas normas binárias e sobre aquilo que pode acontecer conosco, muito presente no que a Duda já expôs, caso a gente não corresponda às expectativas, inclusive depois de mortos, daquilo que está posto de forma tão autoritária em termos de gênero e sexualidade. Talvez seja um momento de reforçar a necessidade das discussões de gênero e sexualidade em diferentes âmbitos e instituições públicas e privadas, para que a gente possa ampliar esses processos de reconhecimento e aprender que muitas vezes as pessoas escapam a essas normas e ainda assim precisam ser reconhecidas como humanas. Bom, eu estou à disposição para que a gente siga aqui na oficina dialogando sobre esse tema. Obrigado. Muito obrigada, doutor Tiago Duque. E agora eu passo a palavra para a doutora Camila Gonçalves, para suas ponderações, considerações.
Doutora Camila, a senhora me ouve? Eu acho que está sem áudio. Vamos. Não estou te ouvindo. Não sei se o pessoal da organização está ouvindo. Será que está no mute? Não. E se tentar ligar de novo o fone? Eu acho que agora deu. Não. Camila, será que a senhora pode, por favor, dar F5 na página? Tá ouvindo agora? Perfeitamente. Nossa, que bom que deu certo. Desculpa que não sei o que aconteceu. Que bom que deu Então, certo. que bom. Então, assim, cumprimento a doutora Bárbara, minha colega, doutora Duda, doutor Tiago, é um prazer conhecê-los e tê-los escutado, tê-la escutado e tê-la escutado, então, para a gente fazer a flexão aqui do gênero propriamente. E, então, acho que vou dar início à minha fala, nós já perdemos um tempinho, não quero atrasar aqui a oficina e os trabalhos. Eu gostaria de começar falando, né, chamando a atenção para na Lei Maria da Penha mesmo, o que é que está dito? Né, que a violência contra a mulher é a violência baseada no gênero, é a violência que causa um dano por ação ou omissão, mas é a violência baseada no gênero. E essa introdução dessa expressão gênero na Lei Maria da Penha permitiu, então, que a gente avançasse bastante no direito nessas questões que tanto a Duda quanto o Tiago trouxeram, relacionadas à identidade de gênero, sexualidade, orientação sexual. E, especificamente, né, sobre a mulher trans, nós aprovamos no Fonavide de Natal, há 2 anos, um enunciado que reconhece que a mulher trans ela pode ser protegida, né, pela Lei Maria da Penha, independentemente de qualquer redesignação sexual, de qualquer transformação física em seu corpo, e independentemente até da alteração do nome, de qualquer alteração no registro civil. E esse enunciado está baseado no quê? Né? O que é que nós, naquela oportunidade, discutimos e que eu acho que vale a pena a gente recuperar nessa oficina? É que a lei está protegendo uma menos-valia que se atribui ao gênero feminino. E essa menos-valia, ela aloca a mulher, e aqui eu estou falando mulher de uma forma ampla, no sentido, não é uma mulher com corpo de mulher, mas eu estou chamando de mulher, o feminino em geral, a mulher trans, e até, eventualmente, nós vamos ver que pode haver um deslocamento entre o corpo e o gênero, e então, naquele Fonavide, nós conversamos e entendemos que a proteção que o legislador oferece é a proteção àquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade em razão de seu gênero. Uma pessoa que ocupa um lugar na sociedade, na estrutura da sociedade, um lugar que acaba sofrendo violência e discriminação por não ter um reconhecimento social de igualdade e por não merecer socialmente o mesmo respeito. Acaba que isso deságua muitas vezes em violência contra as mulheres. E a mulher trans
tem a identidade de gênero de mulher e tem as experiências que uma mulher tem no sentido de sofrer por toda a misoginia, por todo o desvalor que é dirigido à mulher. E até a doutora Bárbara iniciou essa oficina hoje dizendo os números de assassinatos de pessoas trans. E eu até não sei se essa pesquisa, se o Fórum de Segurança discriminou, mas na última vez que eu acompanhei esses dados, dentro da população trans, as mulheres trans são as mais atacadas e as mais assassinadas. Então, a discriminação de gênero em relação à mulher também se verifica dentro da população trans, a partir de um número muito maior de assassinatos das mulheres trans do que dos homens trans. E há essa desigualdade na posição social entre homens e mulheres, cis ou trans, que justifica, então, essa ação afirmativa da Lei Maria da Penha de dar um tratamento mais rigoroso e uma política pública de proteção a todas as mulheres. O professor Tiago, ele nos contou aqui o caso do senhor Lorival, uma pessoa que nasceu mulher, mas que foi reconhecido na sua vida pública como um homem, a ponto de somente terem percebido que não era um homem fisicamente depois da morte do senhor Lorival. O que eu fiquei pensando, né, quando ouvia o professor Tiago? Provavelmente, a comunidade reconheceu o senhor Lorival como um homem a partir da forma como ele agia. Então, isso conta como ele se vestia, como ele andava, como ele falava, como ele se comportava. É todo um conjunto de elementos que nós usamos no nosso dia a dia para reconhecer homens e mulheres. E esse conjunto de elementos, eles podem também ser identificados como estereótipos. São coisas que a gente aprende no convívio humano, no contato com os outros, e que nos permitem concluir que tal pessoa é homem ou mulher. Esses estereótipos, eles acabam colocando a mulher em posição de desvantagem, muitas vezes, porque nos estereótipos femininos nós temos a obediência, a docilidade, a passividade. Então, se espera da mulher uma servilidade e uma submissão como algo inerente à natureza feminina. E vejam como são fortes esses estereótipos, a ponto de terem permitido que uma pessoa fosse reconhecida durante toda a sua vida, até pelo filho, de acordo com o que o professor Tiago nos contou, como se fosse homem sem ser. Por quê? Porque a apresentação, a postura, o comportamento, a mensagem simbólica masculina, ela tem uma força incrível. A gente não olha no dia a dia a genitália, o órgão genital do outro, a gente olha a expressão física, o comportamento, o comprimento do cabelo e sinais que a gente codifica como masculinos e femininos. No caso das mulheres, muitos desses sinais ligados a essa docilidade, a essa maternagem abnegada, que então impõe à mulher uma forma de ser que muitas vezes precisa aceitar tudo, ela está diretamente conectada com a violência. Muitas vezes nas audiências a gente percebe que a violência foi desencadeada por uma negativa da mulher em fazer o que se esperava dela, ou por entre aspas, descumprimento de alguma obrigação que ela, inclusive ela, tinha como dela. Então, é aquela jantar que atrasou, as crianças que não tomaram banho, e aí isso gera e desencadeia ali a violência. No caso dessas intersecções que a gente está falando, né, de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, que aqui são bem o tema específico da nossa oficina, eu queria chamar atenção também para o parágrafo 5º, para o parágrafo único do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que fala que a proteção da lei independe de orientação sexual. Então, nós já vimos que por um enunciado do Fonavide, o enunciado 46, a proteção da lei estende-se à mulher transexual.
E o parágrafo único do artigo 5º diz que a proteção da lei, e agora não é uma questão interpretativa, é uma questão literal de disposição legal, a aplicação da lei independe da orientação sexual. E aqui eu gostaria de chamar a atenção até para uma situação que eu vivi, é compartilhar uma experiência que eu acho que faz a gente pensar, e é importante que a gente pense sobre isso, porque numa relação homoafetiva feminina, chegou para mim o pedido de medida protetiva feito pela Defensoria Pública. E era uma narrativa que era exatamente muito similar ao que seria numa relação homem-mulher, mas era uma relação homoafetiva. E aí eu designei uma audiência de justificação, e na audiência de justificação, a mulher que estava pedindo as medidas protetivas, ou seja, a mulher vítima, se apresentava de uma forma talvez muito mais associada ao masculino simbolicamente, e a mulher que estava apontada como agressora se portava de uma forma muito mais associada ao feminino. Então, a agressora era uma pessoa que só chorou na audiência, que veio desacompanhada de advogado, que que tinha cabelo comprido, que tinha salto, que tinha saia, que ela ali estava se apresentando com todos aqueles sinais que a gente, preconceituosamente ou não, mas que a gente associa com o feminino. E a mulher vítima estava se apresentando de uma forma menos feminina, de cabelo curto, com uma calça larga, uma roupa mais larga, com uma assistência jurídica pela Defensoria Pública, assim, muito bem informada dos seus direitos, muito bem posicionada em relação ao que ela queria. E aqui o convite que eu deixo para mim, essa audiência e essa possibilidade, ela indica como o masculino e o feminino, em termos de papel de agressor e papel de vítima, porque na nossa lei o agressor é o masculino e a vítima é o feminino, mas como o masculino e o feminino, eles independem dos corpos de homem e de mulher, por uma expressa previsão legal. Eu posso identificar o masculino agressor num corpo de mulher, numa relação homoafetiva. E tudo isso, todas essas possibilidades de combinação, né? Tanto pensar o masculino num corpo feminino, no caso de uma relação homoafetiva, em que uma das companheiras exerça ali um papel do agressor, um papel controlador, dominador, violento. Eu posso pensar numa combinação em que um corpo de homem tenha uma identidade de mulher, que seja uma mulher independentemente do nascimento, do sexo assinado no nascimento. Então, tudo isso, e aqui eu já estou me encerrando para o final da minha fala, pode ser muito interessante e importante de ser considerado no combate à violência contra a mulher. E por quê? Porque na raiz de todas essas violências, né, nas raízes da violência que a Duda nos trouxe com tanta propriedade, que as mulheres trans sofrem, todas essas discriminações, na raiz da violência contra pessoas lésbicas ou homossexuais, gays, tem uma origem parecida com a raiz da violência contra a mulher. E qual que é essa raiz? É essa força desses estereótipos de gênero que falam como homens e mulheres precisam se comportar, sob pena de, ao se desviarem da norma rígida, estereotipada de como o gênero deve ser, ao haver algum desvio, esse desvio será punido com uma violência. Então, a mulher que com o homem, né, na relação heterossexual, de alguma forma, ou não atende o celular, ou termina o relacionamento e começa a se envolver com outra pessoa, ou não quer mais o parceiro e o parceiro não aceita, de alguma forma isso é entendido como uma desobediência de um estereótipo de que a mulher tem que obedecer, e isso desencadeia a violência.
No caso de uma mulher trans, qual que é o estereótipo que não está sendo observado? Não está sendo observado uma prescrição das normas de gênero que determina que quem nasce com corpo de homem, por exemplo, precisa ter identidade masculina. Quem nasce com corpo de mulher precisa ter identidade feminina. A pessoa trans, ela subverte essa, entre aspas, ordem e então também sofre violência por estar descumprindo uma norma de gênero originalmente assinalada. E a pessoa com orientação homossexual, a mesma coisa. Por quê? Porque a prescrição de gênero numa dimensão ampla que inclui estereótipo de comportamento, orientação sexual e identidade de gênero, essa norma, ela prescreve que as pessoas devem ser heterossexuais, homens devem gostar de mulher e mulheres devem gostar de homens. Quem de alguma forma descumpre esse script prévio das normas de gênero também sofre a punição, a correção, entre aspas, e a violência. Então, fico muito feliz que a gente possa estar conversando sobre esses assuntos num fórum de violência contra a mulher, porque, para mim, realmente existe uma raiz comum na violência contra a mulher, na violência de gênero contra pessoas trans e pessoas homossexuais, e, portanto, sem de forma alguma querer apagar, né, a intensidade da violência que as mulheres trans ou as mulheres negras, sem querer desconsiderar a interseccionalidade, então não digo mesmo que são as mesmas formas de violência, mas a força das normas de gênero, elas provocam a violência quando elas são descumpridas, então nesse ponto a gente pode, acho que é uma luta comum, é que o combate à violência pode perpassa, então, por todas essas formas de proteção de direitos humanos das pessoas. Excelente, muito obrigada, doutora Camila, pelas suas considerações. Nós temos 3 perguntas, uma para a doutora Camila e 2 para a Duda. Vou começar fazendo a pergunta para a doutora Camila e depois eu passo para a Duda. Camila, perguntaram, vou transcrever. Uma vez que a Lei Maria da Penha versa sobre gênero, é aplicável aos homens trans quando sofrem violência por questão da transgeneridade? Então, A Lei Maria da Penha é aplicável ao homem trans? Então, nós, nesse fórum, nesse Fonavid que nós discutimos a aplicação da Lei Maria da Penha para as mulheres trans, não houve um consenso sobre a aplicação da lei aos homens trans. Eu já tive a oportunidade de ouvir pessoas, né, ativistas do movimento de homens trans, que reivindicam a aplicação da Lei Maria da Penha para eles. Por quê? Porque, primeiro, que há uma socialização como mulher. O homem trans, ele vai se identificando como homem no curso da vida, e em algum momento ele pode ter incorporado, introjetado e até aprendido todo aquele desvalor feminino que as mulheres aprendem por essa hierarquia de gênero que coloca as mulheres num lugar aprendido de mais fragilidade, incompetência, incapacidade. Mas prevalece que os homens trans não têm proteção sobre a Lei Maria da Penha por uma preferência ao gênero sobre o sexo. E como os homens trans se identificam como homens, o fato de uma biologia, um cromossomo de mulher não asseguraria a proteção pela Lei Maria da Penha. Eu aqui faço uma reflexão que é uma coisa que eu penso para mim, e que eu penso assim, imaginem no caso do estupro corretivo do homem trans. O estupro é o crime, é a violência pior contra a mulher que pode existir. Não, pode existir não, me desculpe, porque a vida é o bem mais precioso, mas o estupro é, assim, uma violência muito grande contra a mulher.
E um estupro de um homem trans, naquele sentido corretivo, eu vou te ensinar a ser mulher, para mim isso me parece muito uma violência de gênero, mas de uma intensidade assim bastante brutal. Então, eu tenderia a reconhecer que isso precisa ter alguma resposta de gênero, isso precisa ser olhado pelo viés de gênero, isso não pode passar num crime comum, até por aquela coisa que a gente estava conversando no começo, que o gênero precisa aparecer, tirar a máscara, das discriminações, das violências de gênero é importante para acabar com todas as violências de gênero, inclusive a da mulher cis, hétero e normal, não, desculpem, é vício, e olha, eu tô aqui assumindo publicamente o vício e pedindo desculpas. Obrigada, doutora Camila. Sempre aprendo muito com as suas considerações há muitos anos. Muito obrigada, admiro muito o seu trabalho. Doutora Duda, duas perguntas. Uma é, essa pesquisa da UFMG, onde que nós conseguimos acessá-las? E a outra é como você percebe o acesso das pessoas trans no sistema de justiça? Elas conseguem chegar a uma delegacia, conseguem pedir medidas protetivas de urgência, por exemplo? Obrigada pela pergunta. Eu gostaria também que a primeira pergunta feita para a doutora Camila fosse o Tiago, dessa posição dele quanto pesquisador, porque acho que a gente vai trocando um espaço rico. E eu até vou aproveitar e dizer também um pouco do que eu penso. Eu acho que concordo com a doutora Camila, que é uma posição que depende muito de como o movimento trans, como as pessoas trans vão reivindicar essa questão, mas, em princípio, eu entendo que, pelo que conheço, converso e milito com o movimento trans, é interessante a gente pensar assim na Lei Maria da Penha para os homens trans, por estarem numa situação de vulnerabilidade. E essa situação de vulnerabilidade se dá por causa do gênero mesmo, né? Então, mesmo encarnando a identidade masculina, isso não tira a vulnerabilidade aqui está em relação à cisgeneridade. Então, vou dar um exemplo: quando os homens trans são presos, nós vamos colocar os homens trans no espaço prisional masculino, é isso? Então, a gente tem que pensar justamente que, dando um exemplo aqui, no estado de Minas Gerais, nós começamos a construir, há 2 anos atrás, uma política prisional com o antigo governador Fernando Pimentel, e nós chegamos à conclusão, junto ao movimento, de que caso aquele governador fosse eleito, ele tinha comprometido de fazer essa política prisional, de que as pessoas trans presas, elas iriam para o espaço prisional que ela decidisse. Lógico que nesse espaço iriam ter celas separadas para as pessoas LGBTs, para as pessoas trans. Então, no caso das mulheres trans, nós iríamos preferencialmente para o espaço prisional feminino, mas se quiséssemos ir para o masculino, não haveria problema algum. E os homens trans, eles iriam preferencialmente para o masculino. Para o feminino. Os homens trans iriam preferencialmente para o feminino. E caso quisessem, iriam para o masculino numa cela separada. Então, pensar a questão prisional toca também nessa questão da Lei Maria da Penha. Então, fica como reflexão. E aí, respondendo à pergunta que foi feita, essa pesquisa é do NU, que é o Núcleo de Estudo de Gênero da UFMG. Então, é uma pesquisa simples no Google. Se você colocar Núcleo de Estudo de Gêneros da UFMG e Mapa da Violência Trans, você consegue localizar essa pesquisa sem nenhuma dificuldade. Qualquer coisa, eu vejo uma outra forma de que isso esteja disponível também pelo Fonavide. E nós, pessoas trans, temos muita dificuldade, de modo geral, de acessar a justiça, justamente porque, primeira situação de vulnerabilidade a que estamos expostas, e mais do que isso, muitas também têm o receio de ir a essas estruturas do Estado e recebemos violência naquele espaço, violência simbólica e física, e até inversão de valores, né, de que nós vamos denunciar uma violência que nós sofremos e a própria polícia quer ver se nós cometemos algum crime, investiga nossa vida para nos punir por estar ali. Então nós temos que rediscutir a política prisional, a polícia no Estado, no Brasil, como também
possibilitar que a justiça se aproxime mais da população trans, porque a nossa vulnerabilidade é tamanha que temos dificuldade de acessar esses espaços. Pelo menos na Transvest, que é a ONG que eu coordeno, nós colocamos advogados para dar esse suporte jurídico, mas sem esse suporte elas não procuram nenhuma instância do Estado para poder defender os seus direitos, de modo geral. Excelente, muito obrigada, doutora Duda. E para encerrar, que o nosso tempo já se exauriu, doutor Tiago, nós gostaríamos de ouvir a consideração do senhor sobre a pergunta feita à doutora Camila sobre os homens trans e a Lei Maria da Penha, gentilmente falada pela doutora Duda também. Obrigada. Eu acho que as políticas públicas que estão no contexto de luta identitária, né, como é o caso dessa lei específica, né, como tantas outras, elas nos ajudam muito a reconhecer a violência, entender as questões que envolvem gênero e outros marcadores sociais. Mas, do ponto de vista teórico, se nós nos inspirarmos nas teorias feministas, a experiência antecede a identidade. Se a experiência antecede a identidade, talvez as experiências precisam ser mais privilegiadas do que as identidades. Nesse caso, eu aposto nessa direção que a própria Camila e Duda defenderam. Então, mais do que pensar numa identidade masculina para a Lei Maria da Penha, e aí é uma inviabilidade de proteção a violências de gênero que envolvem homens trans, seria interessante quais são as experiências desses homens e o quanto essas experiências estão, sim, protegidas pela Lei Maria da Penha. E isso não é menosprezar ou dar menos valor para a identidade, mas do ponto de vista estratégico, teórico, é olhar para as experiências e o que elas estão produzindo. Excelente, muito obrigada. Eu ficaria aqui mais horas conversando com os senhores, mas nós precisamos seguir com a programação do Fonavid. Então, doutora Camila, doutora Duda, doutor Tiago, muito obrigada por estarem aqui hoje. E nós, do Fonavid, nos colocamos à disposição. Beijos e até.